Vamos acreditar no Deus dos nossos sentimentos ou no Deus da Bíblia? Esta é a pergunta que eu faço a vocês hoje. Veja, realmente, eu gostaria de ter tido todos os sentimentos organizados, mas eu tinha um problema com a culpa e eu tive que começar declarando que eu não era culpada, mesmo quando eu me sentia culpada. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Deus sempre nos dará a capacidade de fazer o que Ele nos mandou fazer. E hoje falaremos sobre pressionando a culpa e a vergonha do passado. Quantos aqui experimentam muita culpa em sua vida? Bem, vou te dizer, eu era viciada em culpa, eu não me sentia bem se eu não me sentisse errada. Sabe, eu tinha um problema sério com isso e quando você é assim, se sente culpado por tudo e, na maioria das vezes, você nem é culpado, é apenas uma mentira que o diabo está dizendo e você acredita e ele é o acusador dos irmãos. É isso que ele faz, ele nos acusa dia e noite. E a Bíblia, no entanto, veio resolver isso e se acreditássemos e vivêssemos nisso, não sofreríamos tanto assim. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Se pecarmos ou quando pecamos, porque vamos pecar, admita, confesse seus pecados, esteja disposto a se afastar deles, Deus perdoa você. Ele se esquece dos seus pecados, Deus ele não se lembra deles mais, Ele os leva para tão longe quanto o leste está do oeste. Então, se você voltar a falar com Deus sobre coisas pelas quais você já se arrependeu, você está falando com Ele sobre algo que Ele não se lembra mais. Amém? Então, nós precisamos de lavar os pratos aqui hoje e mantê-los limpos todos os dias. E você diz, mas eu me sinto culpado, essa é a questão, sentimentos. E então, agora nós vamos acreditar no Deus dos nossos sentimentos ou no Deus da Bíblia? Esta é a pergunta que eu faço a vocês hoje. Veja, realmente, eu gostaria de ter tido todos os sentimentos organizados, mas eu tinha um problema com a culpa e eu tive que começar declarando que eu não era culpada, mesmo quando eu me sentia culpada. Veja, sabe, a Bíblia diz, se você admitir seus pecados e confessá-los, Deus ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificá-lo de toda a injustiça. É o que a Bíblia diz. Se você admitir seus pecados, confessar seus pecados, agora, tentar escondê-los não funciona. Mas, se você os trouxer à tona, se falar com Deus sobre eles, Deus sabe que nós somos imperfeitos. E Ele sabe, no Salmo diz que Ele se lembra de que nós somos pó. Ele nos fez de um punhado de pó, um punhado de terra. Amém? E assim, eu quero que as pessoas desfrutem suas vidas, Deus quer que desfrutem suas vidas, sabe? Eu vou te dizer, nada é mais miserável do que se sentir culpado o tempo todo. Vamos para o Salmo 32. Eu demorei muito para superar a culpa. Tudo começou na minha infância, quando meu pai abusou sexualmente de mim. O diabo, claro, me fazia pensar que a culpa era minha. O que era uma bobagem, não é culpa de uma criança de 5 anos se seu pai está abusando sexualmente dela, mas você sabia que a maioria das crianças, quando os pais têm problemas, o diabo facilmente as convence de que elas são culpadas? Mesmo no divórcio, a maioria das crianças acha que a culpa é delas. No meu caso, isso teria sido melhor. Nada disso teria acontecido comigo. Sabe, Davi, ele pecou com Betseba, eu acho que de uma forma terrível, sabe? Ele tinha um ótimo relacionamento com Deus e ainda assim ele... Foi numa época em que os homens foram para a guerra e Davi ficou em casa e esse foi o seu grande erro. Às vezes, se você não está onde precisa estar, isto deixa a porta aberta para o diabo lhe trazer problemas.
Amém? Talvez haja pessoas que deveriam estar aqui hoje, não vieram, e estão tendo problema em algum lugar, sabe? Realmente, se você está onde precisa estar, se está onde deveria, então você não pode ter problemas, e Davi não estava onde ele deveria estar. Então, ele viu Betseba tomando banho no telhado. Eles tomavam banho em lugares estranhos na época, e ele a cobiçou, e por ser o rei ele podia ter o que ele quisesse. Então ele a chamou e fez sexo com ela, e depois ela engravidou, e ele piorou a situação ao mandar matar o marido dela. E aqui esse homem que era tão próximo de Deus passou um ano inteiro sem se arrepender. Ele não se arrependeu por um ano. E é incrível como colocamos a culpa e criamos desculpas para as coisas e fazemos de tudo para evitar enfrentar nossas próprias situações. Mas no Salmo 32 diz: bem-aventurado, feliz, afortunado, invejado, aquele que tem o perdão de suas transgressões continuamente exercido sobre ele, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, feliz, afortunado, invejado é o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade, em cujo espírito não há engano. Veja, Deus quer que sejamos verdadeiros conosco, sabe? E eu posso agora parar e dizer que esse é o começo da cura. Toda a cura começa com ser verdadeiro consigo mesmo ou sobre si mesmo. Vou repetir. Toda a cura começa com você sendo verdadeiro consigo mesmo, sobre si mesmo. É muito fácil colocar a culpa em todo mundo, mas você não é responsável por eles e nem por mim. Só vamos responder por nós mesmos diante de Deus. Quando me mantive em silêncio antes de confessar a ti, meus ossos secaram pelos meus constantes gemidos o dia todo. Uau! Ele disse: antes de eu confessar, eu era um homem muito infeliz. Muitas vezes, quando temos esse tipo de infelicidade, nós sempre colocamos a culpa noutra pessoa. A culpa é sua, você não está me fazendo feliz? Bem, sabe o que eu aprendi? Minha alegria não é responsabilidade do Dave. Alguém precisa colocar isso no bolso e levar para casa hoje. A sua alegria não é responsabilidade de outra pessoa. Se você é inseguro, não é responsabilidade dos outros fazê-lo se sentir bem consigo mesmo. Precisamos receber isso de Deus. Quantas mulheres inseguras que ficam bravas o tempo todo porque os seus maridos não levam flores para elas, isso e aquilo, mas aquilo outro. Sabe, presentes é uma das minhas linguagens de amor, mas o Dave não é bom nisso, sabe? Então, eu tive que me acostumar. Mas minha outra linguagem de amor são atos de serviço. Ele é muito bom nisso, ele faz qualquer coisa que eu peço. Lava a louça, arruma a cama e muitas outras coisas. Então, se você quer ser feliz, você tem que olhar para o que as pessoas fazem, não para aquilo que elas não fazem. Amém? Porque dia e noite a tua mão de desagrado pesava sobre mim, a minha umidade foi transformada na seca do verão. Faça uma pausa e pense nisso. Eu reconheci o meu pecado, agora ouça isso. E a minha iniquidade eu não escondi. E eu disse: confessarei a minha transgressão ao Senhor, desdobrando continuamente o passado, até que tudo seja contado a Ele a céu aberto. E você instantaneamente perdoa a culpa e a iniquidade do meu pecado. Por este perdão, que todo aquele que é santo, ore. Antes de confessar, ele estava infeliz. Assim que ele confessou, ele recuperou a alegria. Amém? Se quisermos ser felizes, temos que ser claros com Deus o tempo todo. Seja muito bom em se arrepender. Ele sabe de tudo mesmo. Você não está dizendo nada que ele não saiba. Não tem como guardar segredos de Deus. Bem, eu acho que eu não vou contar isso para Deus. Bem, ele já sabe. Amém? Mateus 5,48 diz: vós, pois, deveis ser perfeitos.
crescendo em completa maturidade e santidade na mente e no caráter, tendo atingido a altura adequada da virtude e da integridade, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Agora, só de ler esta escritura na amplificada, ela realmente me assustava, sabe? Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Sentia-me tentando fazer algo que eu nunca conseguiria fazer, mas a amplificada deixa isso mais claro. Lá diz que isso significa crescer em maturidade, crescimento. Quer saber? Deus está muito satisfeito desde que estejamos crescendo, mesmo que seja só um pouquinho. Não precisamos ter chegado lá, só precisamos estar no seu caminho. Amém? E diz, quando Ele voltar para nos buscar, que todos nós seremos transformados num piscar de olhos. Não importa se você precisa de uma pequena ou grande mudança, mas se for necessário uma grande mudança, você vai recebê-la antes de ir para a glória, para viver com Ele. Paulo prosseguiu em direção à perfeição, mas ainda assim ele cometeu erros. Nós ainda vamos errar, vamos pecar. Paulo diz que ele era o maior dos pecadores. Mas a boa notícia é que Jesus morreu para cuidar disso, sabe? E a Bíblia diz que na cruz ele matou o poder do pecado. Qual é o poder do pecado? A culpa. Esse é o único poder real que o pecado tem. Se você foi perdoado, todo o seu pecado, qualquer pecado que venha a cometer já foi perdoado. Sabia disso? Tudo que Deus espera é que você peça e receba. Pedir e receber, já foi tudo consumado, não há nada que possamos acrescentar a isso, não há nada mais que Jesus tenha que fazer. E sabe o que é a nossa culpa? É um sacrifício. E não há mais nenhum sacrifício a ser adicionado ao sacrifício de Jesus. Ele foi perfeito e completo. Mas eu me sinto culpada. Bem, quando se sentir assim, se você se arrependeu, então você precisa ter uma conversinha. Você precisa ter uma conversa consigo e com o diabo também. E precisa, especialmente, se você está em casa sozinho, se sentindo culpado, você diz, eu posso me sentir culpado, mas eu não sou culpado porque eu já me arrependi. Vamos lá, abra a boca e diga algo que vale a pena, não apenas eu me sinto culpado, eu me sinto culpado, mas eu não vivo pelos meus sentimentos, eu vivo pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eu fui perdoado, então eu estou perdoado. E vou te dizer, se fizer isso, não vai demorar muito, pode levar alguns meses, mas não será tanto tempo e você estará livre dessa culpa que te persegue por aí e tenta deixá-lo infeliz o tempo todo. Mas se apenas esperar até que sinta ou não sinta, vamos. Eu sinto, eu não sinto, bem? Vai ser muito bom hoje, sabe? Cara, eu gostaria de poder sentar aí e ouvir isso, viu? Veja, essa é a parte da pressão, onde temos que você não pode ficar sentado o dia todo passivamente, dizendo, bem, eu espero que esses sentimentos desapareçam. Não. Você tem que pressionar. E pressionar significa prosseguir contra a sua pressão. O inimigo é mentiroso. Ele tenta fazê-lo achar que Deus está bravo com você. Mas eu tenho boas notícias para você. Deus, Ele não está bravo com você. Ele está realmente muito orgulhoso de você, porque você se levantou uma manhã de sábado e veio aqui para ouvir a palavra o dia todo. Amém? Ele está orgulhoso, não está bravo com você. O meu pai era um homem zangado, ele estava sempre bravo. E você sempre pensava que era algo que você tinha feito. E eu cresci tão enraizada nessa culpa e vergonha e com tanto medo da raiva dele, que eu sempre, em meu relacionamento com Deus, eu sempre tive culpa. E acho que muitas coisas são como uma culpa internalizada, ela não fica bem na sua frente. Às vezes você nem sabe, nem percebe o que é aquilo. Mas eu tinha todo esse medo internalizado de que Deus estava bravo comigo e que eu nunca era suficiente, nunca fazia o suficiente. E eu fico tão feliz por estar livre disso. E vou dizer, sabe, eu espero que isso não pareça errado, mas
Mas faz muito, muito tempo que eu não me sinto culpada por nada. Porque a culpa não é o que Deus está te pedindo, o que Ele está te pedindo é um arrependimento sincero. Agora, sabe, se eu fizer alguma coisa muito ruim, seja lá o que for ruim para mim, sim, eu vou me sentir mal. A Bíblia diz que devemos lamentar por nossos pecados. E às vezes eu me pego até por dias dizendo: Deus, eu sinto muito por ter feito isso. Mas isso é diferente de se sentir culpado, condenado, pressionado, como se Deus já não amasse você. Eu até digo assim: eu sinto muito por ter feito isso, mas sou tão grata por você ainda me amar. Sou muito grata por seu amor ser incondicional e por saber que eu fui perdoada. Precisamos começar a falar diferente do que falamos. Vamos lá. Tudo bem. Paulo disse: ontem à noite eu li isso na Bíblia Amplificada. Isso é lindo na Amplificada, mas esta aqui é a NAA, mas ainda assim passa o meu ponto. Meu propósito determinado é que eu possa conhecer o poder de sua ressurreição, para que eu possa compartilhar seus sofrimentos e me tornar semelhante a Ele em sua morte. Você diz... Sofrimento? Eu não vim aqui para ouvir falar de sofrimento, eu vim para você me dizer como posso me livrar do meu sofrimento. Não estamos falando de sofrer doenças, enfermidades ou desastres. Nós estamos falando de estar disposto a sofrer na carne e morrer para si mesmo. Você já ouviu esse termo? Não é um termo muito popular. Para que eu possa de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos, a Amplificada diz que me tira do meio dos mortos enquanto ainda estou nesse corpo. Então há um lugar onde podemos estar em Cristo, onde não importa que tipo de problemas estejam acontecendo neste mundo ou que esteja acontecendo em nossa vida, nós podemos lidar com o problema, mas vivendo acima dele, onde nós ainda podemos ter paz e ter alegria e ainda ser uma bênção para as outras pessoas. Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é, enquanto estiver tendo problemas, ser uma bênção para outra pessoa. Agora, espero que você tenha vindo aqui hoje para descobrir como pode sair daqui uma pessoa melhor. Não adianta vir e ouvir se você não pretende sair e praticar. Não importa o quanto sublinha ou colora a sua Bíblia, isso não vai fazer diferença se não praticarmos, sabe? E ele disse, não que eu já tenha alcançado ou já tenha sido aperfeiçoado, mas aqui vem, eu prossigo para tomar posse disso. Porque Cristo Jesus tomou posse de mim. Irmãos, eu não considero que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, uma única coisa, esquecendo-me do que ficou para trás. Alguns aqui precisam deixar algumas coisas aqui e não levá-las para casa mais, sabe? Pode ser algo de 15 ou 20 anos atrás, como pode ser algo desta manhã. Mas Jesus está assentado à direita de Deus. Jesus, ele está continuamente intercedendo por nós. E assim essa corrente de perdão está fluindo em todo o tempo. Tudo o que precisamos fazer é sermos bons recebedores. Apenas seja bom em receber o que você não merece. Amém?
Eu disse, seja bom em receber o que você não merece. Deus, se você quiser abençoar alguém, aqui estou eu. Você não precisa procurar mais. Eu sei que eu não mereço, mas eu vou aceitar. Ninguém pode merecer as bênçãos de Deus. Eu sigo em direção ao alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus. Vamos pensar nisso por um minuto. O quão difícil deve ter sido para Paulo superar o seu passado. Ele era um homem como nós somos. Eu nem consigo imaginar como o diabo deve ter tentado atormentá-lo, porque Paulo vivia perseguindo os cristãos. Paulo vivia caçando e colocando-os na cadeia. Ele estava no apedrejamento de Estevão e ficou muito feliz em vê-lo ser apedrejado até a morte. Não há nada na Bíblia que diga que ele estava na crucificação, mas aposto que se estivesse, ele gostaria muito de ver aquilo acontecendo. E ele disse, eu vou esquecer o que ficou para trás. Porque se você não fizer isso, Deus, ele não vai poder usá-lo. Se não fizer isso, porque quando estamos cheios de culpa e condenação e vergonha, nós não somos úteis para Deus. Ele precisa de você. Deus precisa de cada um de nós que se chama cristão para estarmos prontos para trabalhar por Ele em seu reino. Amém? Paulo esqueceu seus erros e seguiu em frente. Ele se esqueceu das vozes condenatórias dos sentimentos de culpa. E tenho certeza que eram muitos. As pessoas espiritualmente maduras não perdem o seu tempo e o tempo de Deus se sentindo culpadas por cada erro e fraqueza. Olha aí, Senhor, eu sendo humano de novo, desculpe-me. Deus precisa que sejamos confiantes, que nós sejamos ousados. Confiantes e ousados. Agora, você pode fazer algo errado e receber o perdão e ainda ter consequências? Nem sempre Deus remove todas as consequências. Se você roubar um banco, pode ser perdoado, mas você vai ser preso. Então eu não quero subir aqui e fingir que não há consequências para o pecado, porque pode haver. Agora, a misericórdia, muitas vezes Deus nos dá misericórdia e Ele remove o castigo que nós merecemos, mas às vezes há consequências. Se você traiu seu marido ou sua esposa, eles podem te perdoar uma vez, mas se continuar é provável que haja um divórcio. Você pode ser perdoado, mas ainda vai perder alguma coisa. O pecado não vale a pena. Agora, eu amo esta escritura, Hebreus 5, verso 12, e também Hebreus 6, 3. Paulo disse, porque embora a esta altura vocês deveriam estar ensinando aos outros, ainda precisam de alguém que os ensine novamente os princípios básicos dos oráculos de Deus. Precisam de leite, não de alimento sólido. Paulo queria pregar mensagens mais fortes para eles. Ele não queria só ficar falando todas as vezes sobre o quão maravilhosos eles eram e como eles eram amados e eram lindos, talentosos e tão trabalhadores. Ele queria ensinar coisas mais fortes para eles. Ele queria ensiná-los, cresçam, esqueçam de si mesmos. Pare de pedir coisas para si o tempo todo. Ore para que Deus possa usá-lo, seja um doador, não apenas um recebedor. Versículo 13, pois todos, esta é uma parte muito importante aqui, pois todo aquele que vive de leite nunca será hábil na doutrina da justiça.